Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é dedicado aí àquelas dúvidas que todos os investidores já tiveram ou têm, né, sobre quais empresas estudar para que a gente possa se aprofundar, né, sobre os estudos daquela determinada empresa para que a gente possa escolher a empresa que a gente quer investir, a empresa na qual a gente quer direcionar os nossos aportes. E claro, se você fizer isso que eu vou mostrar no vídeo, então fica comigo até o final do vídeo aí, você muito provavelmente vai estar aí excluindo, né, 97,1% aí das empresas que negociam ações na bolsa. E por que eu digo isso, né, pessoal? Porque aqui no site da B3 a gente pode ver que aqui a gente pode pesquisar, né, as empresas que estão listadas na bolsa de valores. Então aqui a gente pode pesquisar o nome da empresa para ver se ela se encontra aqui. E aqui a gente também pode fazer pelo segmento, né? Então vamos dizer que a gente queira ver as empresas do novo mercado aí, a gente busca, né? E a gente vê que são várias empresas, 203 empresas encontradas que estão aí nesse segmento de listagem, né? Do novo mercado, né, pessoal? Então são muitas empresas realmente, né? É impossível estudar todas essas empresas, então por isso que a gente precisa aí, né, excluir a esmagadora maioria das empresas, porque muitas dessas empresas não valem o nosso tempo de estudo ou elas não estão enquadradas no nosso objetivo, né? Se a gente tiver um objetivo, por exemplo, de renda passiva, de recebimento de dividendos. Então, só para dar mais um exemplo aqui, se a gente for no nível 2 de governança corporativa, a gente vê 22 empresas encontradas, né, pessoal? Aqui, se a gente for no nível 1 de governança corporativa, encontramos mais 24 empresas aqui, Bradesco, Banrisul, são empresas até que eu pessoalmente tenho em carteira, né, Ferbasa também. Então, são muitas empresas e a verdade é que se a gente for somar aí todas as empresas negociadas na bolsa, né, a gente vai encontrar mais de 400 empresas. Realmente é impossível estudar todas essas empresas, né? Acredito que até mesmo os analistas profissionais aí, eles não têm como cobrir todas as empresas, né? Porque é um mar de informações, né? São muitas informações para se processar, muitos resultados aí para se acompanhar trimestre após trimestre, né? Então aqui também a gente pode buscar, né, por setor de atuação. Então se a gente vem aqui, por exemplo, né, construção pesada, a gente vai encontrar aí uma empresa, né? Se a gente for aqui é, em produtos para construção, a gente já encontra mais três e assim vai. Então são mais de 400 empresas, isso também sem contar aquelas empresas estrangeiras, né, que de maneira indireta negociam ações na bolsa aqui no Brasil. Então, se a gente for também olhar BDRs, né, são muitos os BDRs. Então, se a gente for listar aqui todos, a gente vê mais de 1000 BDRs, né? Então, realmente é humanamente aí impossível a gente estudar tudo isso aqui. Então, aqui eu já estou com o Status Invest, né? Que, como eu já falei várias vezes aqui no canal, é uma ótima ferramenta, principalmente para quem está começando a investir ou que está investindo há pouco tempo, né? Para ir se acostumando aí com os códigos das empresas, com as informações das empresas. Eu tenho aqui na minha assinatura aqui do Status Invest, eu tenho o módulo Forecast, que é um módulo ali em que nós temos várias análises ali, né? Potencial de upside ou de downside, né? Também a, enfim, ali as recomendações, né, dos analistas, o consenso dos analistas. Então, aqui eu tenho esse módulo Forecast. Claro, não dê bola aqui porque vai aparecer logo após, né, sobre compra, venda, porque nada aqui no canal é recomendação de compra ou de venda, né? Então, eu estou explicando aqui só para mostrar que isso aqui é do site, né, da assinatura que eu faço, não significa que eu concorde, né, com aquelas recomendações que aparecem. Mas para que a gente possa excluir aí a esmagadora maioria das empresas, né, que não valem nosso tempo, eu acredito que principalmente para quem gosta de dividendos, né, o ideal é a gente fazer esse filtro aqui. Então no Dividend Yield eu coloco um mínimo de 4, né?
Por que que eu coloco um mínimo de 4 aqui no dividend yield? Porque 4 obviamente não é 4% ao ano, não é um bom dividendo, mas é algo que eu considero aceitável e assim eu não excluo aquelas empresas que têm potencial para pagar grandes dividendos no futuro. Então, às vezes uma empresa está pagando 4% esse ano, no próximo ano vai pagar 5%, mas eu vejo que ela tem potencial no médio e longo prazo de pagar dividendos maiores. Então, eu fazendo isso aqui é um filtro um pouco mais democrático, eu diria assim, né? Eu não quero filtrar apenas as empresas que pagam grandes dividendos nesse momento, mas aquelas empresas que já pagam um dividendo aceitável e que podem melhorar esse dividend yield no futuro. Aqui o preço-lucro, né, indicador preço-lucro, quantos anos basicamente, né, que a gente vai pagar para enfim, para que o lucro, né, cubra esse nosso investimento. Então aqui o PL, o que, que eu faço nesse filtro, né? Eu coloco um máximo de 10, principalmente nesse momento em que a bolsa, na minha visão, está muito barata, ela caiu bastante aí nos últimos meses, então eu coloco um máximo de 10 e um mínimo de 0,01. Por que, que eu faço isso, né? Porque se eu não colocar esse 0,01, vão vir também no filtro aí empresas com PL negativo. E empresas com PL negativo significa que elas tiveram prejuízo, que elas não registraram lucro, né? Então eu quero excluir essas empresas porque eu pessoalmente não invisto em empresas aí que estão com prejuízo, claro, vai do perfil de cada um, mas como eu quero receber dividendos, a empresa necessariamente precisa registrar lucro, então não faz sentido eu querer dividendos e investir numa empresa que está com prejuízo. Empresas com prejuízo não distribuem dividendos, né, pessoal? Aqui o PVP, eu costumo ser um pouco mais tranquilo nesse indicador aqui, porque o PVP é o valor patrimonial, então depende muito do segmento da empresa. Então você nunca vai ver seguradoras, por exemplo, abaixo do valor patrimonial, né? Então, por isso que eu costumo botar aqui um máximo de 2, mas eu costumo ser bem tranquilo em relação a esse PVP. Claro, você pode ir adequando, né? Margem bruta de pelo menos 15%, uma margem líquida de pelo menos 10%, ou seja, eu quero uma empresa que seja rentável, né? E aqui eu coloco no ROI, então, né, o retorno sobre o patrimônio líquido, pelo menos 15%. O ROIC, que na minha visão é muito importante, né, o retorno sobre o capital investido, já que a empresa ela não faz negócios apenas com seu patrimônio líquido, mas também com capital de terceiros. Então é muito importante que tenha um ROIC bom aí, pelo menos de 10%. Liquidez corrente de pelo menos 1, que significa aí que a empresa tem total capacidade de pagar seus compromissos de curto prazo, ou seja, os compromissos aí dos próximos 12 meses. E, inclusive, liquidez corrente é muito importante para pagadoras de dividendos. Geralmente, as pagadoras de dividendos registram uma liquidez corrente alta, né? Então, quando a gente vai ver aí um Banco do Brasil, por exemplo, que deve pagar cerca de 11, 12% de dividendos no ano de 2023, a gente vê que ele tem uma liquidez corrente lá na casa dos 12, né? Então, essa liquidez corrente aqui é muito importante nesse sentido. E liquidez, né, pessoal? Liquidez nunca pode ser deixado de lado. Liquidez é porta de entrada e porta de saída se a gente quer investir por longo prazo. Então, lá na frente a gente pretende ter um montante aí alto, né, de ações, um valor alto aí de ações. Então isso aqui é muito importante e também evita distorções, né, na cotação. Se uma determinada ação, um determinado ativo é muito negociado diariamente, isso evita aí certas distorções, né? Então se você tem um ativo aí com uma liquidez média diária de 100 mil reais, um grande investidor ou nem tão grande investidor assim consegue distorcer essa cotação com uma venda ou com uma compra. Então por essa razão é muito importante ter uma liquidez alta. E dando um buscar aqui, a gente encontra várias empresas, né? Então, como eu falei, não deem bola para essa avaliação. Isso aqui é só por conta da minha assinatura no Status Invest, né? Não é nenhuma recomendação. Aqui a gente pode ver, eu selecionei por dividend yield, né? Então, o Petrobras disparado aparece na frente. A gente vê aqui a Brasil Agro, CEMIG, Taesa, Energias do Brasil. Então, a gente vê aqui uma série de empresas, né? Mas que já passaram por esse filtro, né? Então, quer dizer, a gente não vai sair estudando, né, perdendo nosso tempo estudando centenas de empresas, porque como eu falei, são mais de 400 empresas listadas na bolsa. Então, a gente fazendo isso, a gente já exclui uma esmagadora aí, maioria de ações, e aí a gente vai perder, né, entre aspas, o nosso tempo estudando aquilo que realmente interessa, né, as empresas que realmente merecem a nossa atenção. E claro, esses filtros aqui você pode mudar um pouquinho, né? Se você colocar aqui uma margem bruta, né, de 10, então mais empresas vão entrar. Se você tirar esse PVP daqui, né,
colocar, não usar esse filtro aqui do PVP, vão aparecer mais empresas também. Se você daqui a pouco quiser, né, colocar ali um ROIC um pouco menor, sei lá, cerca de 8%, então mais empresas vão aparecer, um ROI aí de 12% pelo menos, né? Então mais empresas vão aparecer na lista, né? Quanto mais flexível você for com esses números, mais empresas vão aparecer, mas claro, não adianta ser tão flexível assim, porque daí muitas empresas vão aparecer de novo, daí você vai perder o seu tempo de novo também. Então é muito importante a gente fazer esses filtros me ajudam muito realmente, né? Por isso que essas ferramentas de apoio ao investidor são tão importantes, porque aí nós conseguimos retirar a esmagadora maioria das empresas aí e vamos investir o nosso tempo naquilo que realmente interessa. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, que ajude vocês. Deixem comentários aí no canal, né? Eu leio e respondo todos os comentários aqui no canal. E se chegou até aqui, daí é obrigatório, né, pessoal? Se inscreva aí no canal. Eu faço vídeos diários como esse, então se você tiver inscrito ou inscrita, você não vai perder os meus próximos vídeos. Um forte abraço a todos e até a próxima.